Para iniciar o ciclo de palestras, convido Júlio Hertal, gerente de sustentabilidade industrial da Sustentax. Por favor, Júlio. Júlio é graduado em comunicação e marketing pela SPM e pós-graduado em inteligência de mercado FIA-USP. Tem experiência na implantação e gerenciamento de projetos de sustentabilidade empresarial em empresas como Unilever, Gol Varig, Coca-Cola, APAS, Associação Paulista de Supermercados, Ing Bank, entre outros. O seu tema é sustentabilidade nos negócios de varejo. Bom dia a todos. É uma responsabilidade grande ser o primeiro palestrante. Primeiro, agradecer também o convite da Biege, feito à Sustentax. E eu fico feliz que eu vi bastante gente tomando café, então acho que o pessoal não vai ter problema, mesmo sendo a primeira apresentação, em ficar acordado. Eu também espero apresentar um conteúdo que seja condizente com a expectativa de vocês. Bom, então, para a gente ficar na mesma linha, já começar a pensar na apresentação para o caminho que a gente quer direcionar essa apresentação, a gente vai passar brevemente um índice em relação para a gente ir pensando em conjunto. Bom, primeiro fazer uma breve apresentação do Grupo Sustentax, pois apresentando as unidades da empresa, vocês vão entender um pouquinho mais do porquê que a gente está fazendo essa palestra aqui, dentro da nossa atuação também no varejo, explicar o conceito de sustentabilidade, destrinchar ainda mais o conceito de sustentabilidade nos negócios do varejo, o que é, as atividades essenciais, novos diferenciais, e dentro desses novos diferenciais, explicar um pouquinho mais sobre alguns conceitos de aprazabilidade, oferta consciente e valor agregado. Acho que deve estar todo mundo já, opa, o que é isso? Aprazabilidade, oferta consciente, valor agregado, a gente vai explorar isso um pouquinho melhor. Gente, então, apresentando brevemente o Grupo Sustentax, Sustentax Sustentabilidade de Negócio, desde 2006, vem ajudando as empresas a desenvolverem seus empreendimentos de forma mais sustentável, empreendimentos mais desejados e sustentáveis. O Grupo Nilmar Energia, que ajuda as empresas que atuam na área de eficiência energética, reduzindo os custos de energia. O selo Sustentax de produto, também orienta o mercado em relação aos melhores, em relação aos produtos sustentáveis, faz a avaliação de sustentabilidade do produto, orientando o mercado. E a Exus, que é a Estratégia Corporativa Sustentáveis, desenvolvendo planos, implementando sustentabilidade corporativa nas empresas. E o último filho da Sustentax, que é o Investa Capital, que é a última empresa que foi criada, que faz a estruturação financeira e captação de recursos para empreendimentos. Bom, todas essas empresas do Grupo Sustentax já desenvolveram projetos, diferentes projetos para empresas como Coca-Cola, Cirela, FGV, Unilever, W Torre, enfim, uma série de empresas bem reconhecidas no mercado. Em relação ao varejo especificamente, para Unilever, Fenza, Mondelez, Kraft Foods, Tiffany CO, BR Malls, Alliance, Shopping Center, Coca-Cola, McDonald's, entre outros. Então vamos lá, gente, sustentabilidade. Cada vez mais a gente vê notícias, propagandas falando sobre sustentabilidade, mas o que significa de fato sustentabilidade? E se a gente, imagino que se eu perguntar para diferentes pessoas aqui o que é sustentabilidade, as pessoas vão dar respostas diferentes. Mas se a gente for no dicionário, de fato, procurar a palavra sustentabilidade, ela só tem um significado, basicamente, que é capacidade de sustentar. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, olha, se depois dessa palestra, esse conceito, as pessoas deixarem de falar somente sustentabilidade, falar da sustentabilidade associado de quê, já vai ser já sair daqui satisfeito. Mas quando a gente fala sustentabilidade, a gente tem que falar sustentabilidade de quê? Sustentabilidade da humanidade? Sustentabilidade do planeta? Sustentabilidade de um novo empreendimento? Da empresa? O que a gente está falando? Está falando de sustentabilidade da estratosfera, da geleira do Polo Norte. Eu acho que é um pouco distante falar isso
do meio do varejo, fala isso para empresários. Então, a gente está falando especificamente hoje aqui de sustentabilidade dos negócios do varejo. Então, se sustentabilidade é a capacidade de sustentar, quando a gente fala de sustentabilidade nos negócios do varejo, o que é? A primeira capacidade do varejo ser sustentável é, primeiro, ser rentável e ter perenidade. A única capacidade do varejo sustentar é essa. Senão morre, senão deixa de existir, se uma loja não der lucro, se um shopping center não trouxer lucro. Agora, como a gente consegue essa rentabilidade e perenidade? A gente precisa entregar valor na visão dos públicos estratégicos em toda a cadeia do varejo ao longo do tempo. E a gente trouxe também um resumo do que seria essa dimensão da sustentabilidade nos negócios do varejo. Bom, a gente falou que é entregar valor na visão dos públicos estratégicos. Que públicos estratégicos são esses? Está falando de cliente, comunidade, as pessoas, tanto de funcionário, público interno, quanto do próprio empresário, o acionista, a cadeia de valor com todos os fornecedores. Então, a gente trouxe aqui quase que um resumo para a gente entender essa dimensão dos negócios do varejo. Obviamente, cada um... Então, primeiro, a loja, a empresa precisa identificar quais são os públicos de interesse dela. E, de fato, entender o que é valor para ela. Dificilmente, o que é valor para um cliente é a mesma coisa que é valor para um fornecedor. Por exemplo, enquanto o cliente ele quer mais qualidade e melhor preço, o cliente vai querer vender, vai querer entregar... Bom, nem sempre ele consegue garantir essa qualidade do que ele está oferecendo. Então, às vezes, pode haver algum conflito aí. Bom, caberia uma palestra, uma apresentação específica para cada um desses públicos de interesse. E a gente não tem tempo para fazer isso hoje. Então, o mais importante, a gente focar naquilo que é essencial para a gente falar de sustentabilidade nos negócios do varejo. E quais são as atividades essenciais para um varejo sustentável? Número 1, atrair o cliente para as lojas. Garantir a melhor experiência de compra. Gerar lucro no caixa. Ser marca admirada por todos os públicos de interesse. Agora, o segredo é como fazer isso. Bom, a empresa que conseguir entregar diferenciais para o varejo sustentável, ela sai na frente nessa corrida. Agora, que novos diferenciais são esses? Obviamente, a gente também não tem tempo para falar do que tanto já foi falado em termos de uma série de estratégias de qualidade, preço, por aí vai. A gente está falando dos novos diferenciais, mas que novos diferenciais são esses? Aprazabilidade, oferta consciente e valor agregado. Tudo isso junto, unificado. De que forma, do que a gente está falando de aprazabilidade, já que as pessoas olharam com um pouco de dúvida sobre esse tema? A aprazabilidade é a sensação de bem-estar proporcionada por ambientes agradáveis, confortáveis, que façam o consumidor querer voltar, mesmo quando ele não está pensando em comprar, para vivenciar uma sensação de se sentir muito bem. Hoje em dia as pessoas vão ao shopping center não somente para comprar, mas faz parte também para entender quais são as tendências, a moda, ou ela geralmente agenda com um namorado, com um amigo, para frequentar o shopping, para se reunir, sem falar dos rolezinhos, quando esses encontros se transformam não só entre 2 ou 5 ou 10 pessoas, mas entre centenas de pessoas, mas faz parte, o rolezinho faz parte dessa atividade do entretenimento associada ao consumo. O que a gente está falando, então, de oferta consciente? É a disponibilização de informações sobre os produtos, impacto sobre a saúde, mais economia, menor desperdício, mais qualidade de vida, que ajudam genuinamente os clientes a tomarem, de forma consciente, a melhor decisão de compra. E o valor agregado, que é a sensação final da experiência de compra, que faz com que o consumidor perceba a satisfatória relação benefício-custo proporcionada pela sua percepção de atendimento às expectativas, tanto de preço, qualidade, atendimento, economia de tempo, ajuda genuína na melhor decisão de compra e por aí vai. Tá?
Gente, agora a gente vai explorar um pouquinho mais cada um desses temas, tá? Para, de fato, esse conceito ficar internalizado para todos. Então, o que a gente está falando de aprazabilidade? É a sensação de bem-estar proporcionada por ambientes agradáveis. Logo no início da palestra, até foi apresentado um vídeo da Philips, bem interessante, falando sobre ambientes agradáveis, na verdade, focando muito sobre o visual merchandising dentro da loja. Mas por que não? Seria ainda melhor se esse merchandising, se esse visual merchandising foi feito dentro de uma loja agradável, uma loja que consegue atrair os clientes. Agora, o benefício não é só para o cliente, é para o cliente e para o funcionário. E qual é essa sensação, de que forma, qual é o sentimento que deve ser gerado de aprazabilidade dentro das lojas? A sensação dos clientes é para lá que eu quero ir, pois é lá que eu me sinto bem. Essa é a sensação que deve ser despertada nos clientes em lojas aprazíveis, em lojas agradáveis. Para os funcionários também tem o seu benefício, e a sensação é, me sinto bem no trabalho. Como benefício em relação aos clientes, gera atração de clientes, e para o funcionário é maior produtividade. Agora, como que a gente gera essa sensação de bem-estar nos ambientes? Através de estímulos multissensoriais, sensação de aconchego, bem-estar, gerada pela garantia de conforto térmico, visual, acústico, olfativo. Preferencialmente trabalhando todos esses conceitos de forma integrada. Eu vou dar um exemplo. Eu, particularmente, estou com bastante frio. Se eu entrasse, se uma loja tivesse com ar-condicionado na mesma temperatura que está esse agora, eu talvez não entrasse. Eu, particularmente, estou com muito frio nas mãos. Agora, certamente, ou seja, esse conforto térmico, ele tem essa capacidade de repelir. A pessoa poderia ficar, às vezes, 10 minutos numa loja, mas dependendo do frio que ela estiver sentindo, ela acaba repelindo ela da loja. Da mesma forma, as pessoas têm essa capacidade de contemplação da beleza, do visual, tem esse apelo. Da mesma forma, é importante garantir o conforto acústico, principalmente em lojas que fazem esse trabalho muito bem feito, com sonorização e tudo mais. E o olfativo, no sentido de garantir que não haja nenhum odor, nem interno da loja ou mesmo externo. Além de ser desagradável, ele também pode até mostrar que esse ambiente não é salubre, não é saudável para as pessoas. Bom, então a gente quis trazer um projeto que a Sustentax trabalhou diretamente, orientando o Pão de Açúcar na concepção, no desenvolvimento de um supermercado sustentável. Foi o primeiro supermercado da América Latina, que foi localizado em Indaiatuba. Não sei se muitos aqui já conhecem, já foram. É até bastante comum ter algumas visitas ao próprio supermercado. Caso quem não tenha ido, a gente pode até combinar e agendar fazer uma visita também. E aqui algumas fotos do interior e do projeto, e a gente não vai entrar tanto no detalhe aqui em relação às estratégias que foram desenvolvidas em relação à iluminação natural, eficiência energética, ou mesmo um paisagismo eficiente. A gente não vai entrar no detalhe dessas estratégias. O mais importante que a gente queria trazer era, de fato, o conceito de que é uma loja que atrai clientes, é uma loja que foi pensada, projetada e construída, trazendo essa melhor experiência de compra, atraindo clientes. Não é um projeto convencional, é muito diferente da maioria dos supermercados que a gente vê, seja em São Paulo, no Brasil. Então, é um supermercado que, de fato, tem a capacidade de atrair clientes para uma melhor experiência de compra. E, obviamente, isso também se resulta em menores custos através dessas estratégias que foram desenvolvidas. Então, por exemplo, o supermercado Pão de Açúcar, da loja em Indaiatuba, ele conseguiu uma redução de 45% do consumo de água e 16% do custo de energia. Todo mundo sabe que é um custo bastante elevado, geralmente nas lojas e supermercado nem se fala. Um outro projeto que teve a orientação da Sustentax também, visando a sustentabilidade da loja,
foi o supermercado Pão de Açúcar da loja da Vila Clementino, também conseguindo 32% de redução de água e 19% de eficiência energética, de redução do consumo de energia. Gente, então, dentro dessa tríade, aprazabilidade, oferta consciente e valor agregado, essa foi a mensagem inicial em relação à aprazabilidade. Agora, não basta também apenas atrair clientes. O que a loja pode desenvolver no sentido de gerar mais valor para esse cliente? Daí a gente trabalha o conceito de oferta consciente, lembrando que é a disponibilização de informações sobre os produtos, impacto sobre a saúde, mais economia, menor desperdício, mais qualidade de vida, que ajudam genuinamente os clientes a tomarem de forma consciente a melhor decisão de compra. Ou seja, a gente pode resumir a oferta consciente em relação a ofertar produtos sustentáveis em suas prateleiras e ajudar o consumidor na escolha de produtos mais indicados para a sua compra. Isso tudo de forma a desenvolver uma comunicação responsável que gere valor com o consumidor. Mas o que quando a gente fala de produtos sustentáveis, tem algumas pesquisas interessantes que falam que 95% de brasileiros aprovariam que o setor varejista realizasse uma seleção prévia de produtos, excluindo das gôndolas aqueles produtos que agridem o meio ambiente. Gente, aqui a gente está falando de meio ambiente, não necessariamente... Será que talvez o consumidor não tenha essa mesma visão de sustentabilidade de produto, não é meramente o que não agride o meio ambiente. A grande questão é, o consumidor ele entende que é responsabilidade do varejista em relação à qualidade dos produtos que ele põe na gôndola dele. E ele espera que o varejista faça essa escolha. Ao mesmo tempo, uma outra pesquisa demonstra que 62% dos consumidores brasileiros disseram que estão dispostos a ter um custo 10% mais alto para obter produtos sustentáveis de forma social e ambientalmente responsáveis. Às vezes, até mesmo quem desenvolve a pesquisa não tem muito claro esse conceito do que é, de fato, um produto sustentável. E imagino que muitos aqui também não. Então, é importante a gente explicar um pouco mais sobre essa definição de conceitos. Então, de forma bem breve, diferenciar alguns conceitos em relação a produto ecológico, verde e sustentável. Quando a gente fala de produto ecológico, basicamente está falando daquele produto que é produzido com a preocupação quase única que preservar o meio ambiente e deixar o meio ambiente mais intacto possível. Por exemplo, uma cadeira que é feita de madeira, que foi, obviamente, partindo do princípio que foi feito todo um manejo sustentável dessa árvore, e também não foi utilizado o trabalho escravo, nem nada disso. Então, a gente pode dizer que esse é um produto ecológico. Um produto verde é aquele que se preocupa com menores impactos ambientais, exemplo em relação à eficiência energética, energia renovável, origem dos materiais e também com a saúde humana, toxicidade. Um exemplo é geladeira. É a geladeira que tem o selo Procel, que denota menor energia gasta no consumo dessa... Obviamente, a gente não pode dizer que essa geladeira é sustentável somente para essa informação, mas é um atributo relevante que eu considero o produto verde. Sustentável é aquele que é desejado. O produto sustentável, então, é aquele que é desejado, é competitivo, não faz mal à saúde, tem qualidade comprovada para o que se propõe e é desenvolvido, fabricado e comercializado de forma socialmente responsável. Ou seja, de fato, foca nos atributos essenciais desse produto e garante a sustentabilidade de toda a cadeia. Ou seja, os atributos essenciais que a gente está falando em termos de salubridade, que ele não faz mal, para quem compra esse produto, ou mesmo para quem faz a aplicação, nenhuma das pessoas envolvidas na cadeia, tem qualidade comprovada em relação ao que o produto se propõe, tem responsabilidade social da cadeia, responsabilidade ambiental e comunicação responsável pelo fabricante, no sentido de a melhor utilização, melhor aplicação desse produto. Obviamente, ele deve atender às legislações e ser produzido de forma ética. Gente, então, entendendo melhor o que é um produto sustentável, vocês podem até se perguntar, não, Júlio, eu duvido um pouco dessa pesquisa, porque não é o que eu percebo por aí em relação ao que as empresas andam disponibilizando no mercado.
Então, tem mais uma pesquisa que pode ajudar no entendimento do que a gente está falando agora. Que o consumidor brasileiro ele leva em conta informações sobre a sustentabilidade do produto em sua decisão de compra. Por exemplo, o que ele mais leva em consideração é a boa relação custo-benefício. Em segundo, melhora na saúde. Terceiro, inovação tecnológica. E somente em quarto, a origem sustentável. Então, quando for trabalhado, na verdade, a sustentabilidade de produto, a forma como as empresas estão comunicando está um pouco equivocada. Elas acabam focando muito na questão do origem sustentável, em relação, seja um algodão orgânico, ou o que é que seja, mas ela deixa de focar aquilo que é o benefício para o cliente. O que de fato ele leva em consideração? Que além do custo-benefício, em segundo, tem a melhora na saúde. Então, além de ofertar produtos mais sustentáveis nas suas gôndolas, nas suas prateleiras, o varejista ele deve ajudar o consumidor em sua compra. Ele deve informar de forma genuína para o cliente tomar a sua melhor decisão. Então, saúde em primeiro lugar. Que outros benefícios podem e devem ser ressaltados? Informações sobre qualidade, durabilidade, toxicidade desse produto. É importante que essa comunicação na loja ela seja direta, economize tempo para o cliente. O cliente tem que perceber qual é o benefício para ele na veia, diretamente. Ele lê qual é o benefício em relação ao produto e entender de primeira. Não comunique nada que não agregue valor na visão do cliente, para evitar que aquela loja fique extremamente poluída com informações que não geram valor, não agregam valor para o cliente. Monitore a compreensão e percepção. Demonstre genuidade. Obviamente, a gente está falando sobre ajudar o consumidor em relação a uma comunicação, mas as ações devem ser genuínas, as ações devem ser verdadeiras. Nada de artistas e modelos. Existem mais de 100 mil colaboradores se dedicando a satisfazer os clientes. As empresas apelam demais para a utilização de artistas e o consumidor não acredita mais que 10 entre 10 estrelas de cinema usam sabonete Lux ou alguma coisa do tipo. Só comunique depois de fazer bem feito. O compromisso empresarial tem que ser com as pessoas, não com o planeta. Acho que as pessoas têm esse equívoco ou não veem valor em relação ao que está sendo comunicado em termos de sustentabilidade de produto, porque a comunicação é muito focada no planeta. Compre isso porque isso aqui gera menos impacto no planeta, e não é bem isso. A comunicação deve ser gerada em benefício com as pessoas. O compromisso tem que ser com as pessoas. E aí, diante dessa descrença toda que os clientes têm em relação aos varejistas, muito se dá por conta do chamado greenwashing, ou da maquiagem verde, que são aquelas empresas que de nada desenvolvem suas ações de forma sustentável, mas se comunicam e se portam como tal. Agora, muitas dessas empresas, elas acabam cometendo esse greenwashing devido a desconhecimento sobre sustentabilidade de produtos ou de fato sobre o tema. Mas acho que a maioria, de fato, acaba por enganando o consumidor. Acho que um bom exemplo é o que a gente vê, é um produto, tem que ter uma tampinha reciclada, somente a tampinha reciclada, e acaba dando toda uma comunicação dizendo, olha, compre esse produto, porque esse produto é sustentável. Muitas vezes, até mesmo com um alto selo se declarando como sustentável. Então, o importante na comunicação é gerar fidelidade pela percepção de empresa confiável e amiga. Acho que uma coisa que é importante também, só para melhor demonstrar o conceito de aprazabilidade e oferta consciente, na verdade, um pouquinho melhor destrinchando sobre a oferta de produtos sustentáveis e a melhor comunicação, vou dar um exemplo quando as donas de casa, ou mesmo eu que moro sozinho, vou comprar uma batata. Eu não sabia que existem diversos tipos de batata, que uma é mais indicada para fazer purê de batata, a outra é mais indicada para fritar. Então, se você comprar uma batata que deveria ser usada para purê de batata e comprar para fritar, você vai fazer a mesma batata que eu ofereci para minha mãe quando veio me visitar, uma batata totalmente gordurosa. Então, é importante que o supermercadista, ele saiba informar. Da mesma forma que você vai comprar uma tinta, por mais que tenha duas tintas com utilidade diferente, mas são duas tintas,
até vamos partir do princípio que sejam duas tintas sustentáveis, no sentido de conseguir comprovar todos os atributos de salubridade, qualidade comprovada. Só que uma tinta é mais indicada para pintar uma área externa, outra tinta é utilizada para pintar uma área interna. Nem sempre o consumidor ele sabe qual tinta é mais apropriada, e o varejista tem a responsabilidade de informar. Bom, então, paralelamente a esse trabalho de aprazabilidade e oferta consciente, quase como resultado disso, a gente também está falando do valor agregado, que é a sensação final da experiência de compra, que faz com que o consumidor perceba a satisfatória relação custo-benefício proporcionada pela percepção de atendimento às expectativas de preço, qualidade, atendimento, comodidade, por aí vai. Então, hoje eu vou evocar aquela pesquisa que a gente mencionou, que o primeiro atributo é o custo-benefício. Esse, de fato, a grande diferença da percepção de um cliente quando entra numa loja. E se esse custo-benefício lhe é favorável dentro de um ambiente agradável, aprazível, que internamente tem produtos desejados, sustentáveis, da forma como os clientes desejam, certamente você consegue fidelizar esse cliente, ou pelo menos você está muito mais avançado do que outras empresas que pecam muito. São raras, é difícil até de contar na mão quais são as empresas que conseguem desenvolver esse trabalho de forma competente de comunicação responsável com o consumidor. Gente, então, só finalizando, até como uma forma de resumir, sei que a gente tem aqui tem lojas de varejo, também tem pessoas que prestam serviço para o varejo. Acho que o mais importante, resumindo esse slide final, que a gente gostaria que vocês saíssem com a ideia aqui da apresentação. Primeiro, nunca mais falar sustentabilidade sem contextualizar. Sustentabilidade de quê? Do produto, do empreendimento, da empresa, dos negócios do varejo. Então, nunca mais falar sustentabilidade sem contextualizar. Outra coisa é sempre lembrar desses diferenciais da sustentabilidade do varejo em relação à prazabilidade, oferta consciente e valor agregado. Lembrar dessas três palavrinhas. E a outra é ter em mente quais são as atividades essenciais do varejo sustentável, de atrair cliente. Então, quando vocês forem oferecer um serviço para o varejo, pensando nessa atividade essencial de atrair cliente, o que eu posso fazer para ajudar a loja, essa empresa, o lojista, na atração de cliente? Só dar um exemplo para vocês refletirem em relação aos serviços e produtos oferecidos por vocês. Dando um exemplo da Sustentax, desenvolveu um manual de projeto e construção de lojas sustentáveis, bem similar, por exemplo, que a gente já fez com o próprio grupo APAS, orientando os associados da APAS, da Associação Paulista de Supermercados, a desenvolver projetos de lojas mais agradáveis, mais sustentáveis. A outra é em relação à melhor experiência de compra. Como exemplo, comunicação responsável com o consumidor, visando diferenciação competitiva. Gerar lucro no caixa. Além de gerar lucro no caixa no sentido de atrair clientes e aumentar o ticket de compra, de venda, obviamente está falando de reduzir os custos também operacionais. Então, por exemplo, a Sustentax pode ajudar em relação aos menores gastos com energia. Eu achei até um pouco antes da apresentação, eu estava conversando com dois grupos bem heterogêneos. Na verdade, eu não sabia que Riachuelo e Pernambucana conversavam, eu achava até que era proibido. E até o Newton, que trabalha mais na parte de operação e manutenção, falou: não, Júlio, trabalhar nessa área de operação e manutenção é complicado, porque a loja já abre no negativo. Então, se você já tem que abrir a loja, que de fato a loja seja agradável, aprazível o suficiente para atrair cliente. E, por último, ser uma marca admirada pelos consumidores. Obviamente, quem presta serviço ou tem produtos para o varejo, de fato, a Sustentax também pode ajudar na avaliação de sustentabilidade desses produtos, sendo que esses produtos sejam genuinamente sustentáveis e, de fato, gerem valor para o varejista. Ok? Gente, muito obrigado. Espero ter correspondido às expectativas de vocês. E, por favor, nunca mais falem em sustentabilidade sem contextualizar. Obrigado.